Vocês conhecem a doença de Chagas? Então, nesse trabalho a gente vai abordar assunto relacionado a ela, causas e fatores, principais sintomas, modos de prevenção e etc. Então, acompanhe o vídeo para vocês saberem tudo sobre esse vetor, o bicho barbeiro. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Gisiele. Eu sou a Ellen. Eu sou a Luana. Eu sou a Silvana. Segue o vídeo! Essa é uma doença que atinge entre 6 e 7 milhões de pessoas no mundo, a maioria na América Latina. E também é considerada a quarta doença de maior impacto no Brasil. Principalmente a população pobre, que reside em condições precárias, são os mais afetados. Embora seja difícil a sua cura, a doença ela pode ser prevenida. O barbeiro possui hábito noturno e se alimenta exclusivamente do sangue de animais vertebrados. Esses insetos eles costumam ser encontrados em frestas de casa de pau a pique, camas, colchões, depósitos, ninhos de aves, troncos de árvores, dentro de outros locais, sendo que tem preferências dos locais mais próximos à sua fonte de alimento. Ao contrário do que muitos pensam, o bicho barbeiro não é um mosquito. Ele é um inseto da família dos percevejos. O parasita, ele possui um hospedeiro, que no caso é o barbeiro, que é popularmente conhecido, né? Durante a picada, ele pica principalmente a região do rosto, que é onde fica mais exposta. Ele vai picar e na picada dele ele não transmite a doença, ele vai transmitir a doença nas fezes. Ao mesmo tempo que ele está picando, ele vai defecar. E o que acontece? Geralmente quando a gente é picado, a gente tem o hábito de coçar. Nessa coçada, a gente vai pegar as fezes do barbeiro e trazer para o lugar onde está aberto, que no caso foi a picada. Aí, esse modo que ele vai transmitir, que a doença vai entrar em contato com a corrente sanguínea e vai se espalhar daí pro corpo. Sintomas iniciais são febre prolongada, mais 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas. E crônica, a maioria dos casos podem apresentar problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, problema digestivo como o megacolon e o megaesôfago. A gente vai no médico, com alguns sintomas, os mais comuns são febre, fraqueza, entre outros. O médico ele vai solicitar exames e a partir daí que ele vai te dar o diagnóstico da doença. Quando você está com a suspeita da doença de Chagas, o doutor ele vai fazer uma anamnese com várias perguntinhas. Se você reside em um lugar que tenha epidemia do caso, se onde você mora é uma casa mais precária, uma casa de madeira, uma casa com fresta, se tem algum caso na família, algum outro caso anterior na família, ou até mesmo se você tem animal silvestre, se você tem contato com eles, ou até mesmo o animal doméstico, que ele também pode transmitir. Então ele vai fazer umas perguntas e vai fazer um balanceamento, ver se a área de onde você mora é de risco, todos esses fatores, e aí vai ter uma probabilidade mais fácil de diagnosticar com certeza se é a doença de Chagas ou não. Vamos falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento é realizado após o diagnóstico médico, feito com a medicação benzimidazol, e ele é fornecido pelo SUS. Possíveis complicações.
A doença de Chagas, ela pode passar da fase aguda para a fase crônicas, tendo algumas alterações, tá? Aumento do fígado, aumento do cólon e tendo cardiomiopatia, né, que é o aumento do coração, e também você pode ter desnutrição. Agora a gente vai falar sobre a transmissão vetorial, que é pela picada do bicho barbeiro, e o oral, que é por alimentos contaminados. Aí tem também a transfusão sanguínea, também pode ser transmissível da mãe para o feto na hora do parto, por amamentação também. E também tem por acidentes de pérfuros cortantes, por seringa contaminadas. Ela pode ser transmitida de todas essas formas. Um fator muito importante que nem todo mundo sabe é que a transmissão do bicho barbeiro pode se dar por ingestão de alimentos contaminados, por via oral. Ou seja, a cana-de-açúcar e o açaí é 2 alimentos que provocou bastante índice de transmissão. O açaí, o bicho barbeiro, ele pode transmitir a doença por ele, porque é um alimento que a gente consome ele in natura. Quando a gente vai moer a cana-de-açúcar e o bicho ele pode estar alojado, né, no meio dessas canas. Então, quando a gente processa elas, ele pode ser triturado junto. E isso vem o quê? Até no nosso suco. Então, a hora que a gente ingere ele, a gente também fica contaminado. Por isso é importante a gente saber a procedência do alimento que a gente está ingerindo. Então, é de extrema importância a gente submeter esse alimento a uma temperatura acima de 45 graus, porque o congelamento não vai disseminar esse protozoário do alimento, e sim o cozimento. Período de incubação vetorial de 4 a 15 dias e transfusão de 30 a 40 dias. A transmissão oral, o período de incubação dela é de 3 a 22 dias e a transmissão acidental, aproximadamente 22 dias. Usar mosquiteiro, repelente, roupa de manga longa, calça, bota. Outro modo de prevenção muito importante é o uso de inseticida para combater e eliminar os insetos barbeiros. Então, deixando sempre a casas e locais limpos, onde possa servir de esconderijo para ele, né? Então, a dedetização é muito importante nesse caso. É muito importante, também muito recomendado, usar as medidas de proteção individual, como repelente, roupa de manga longa, né? Como mostra aí no vídeo, a bota, a calça longa, a blusa de manga comprida, durante as realizações de atividades noturnas, para caçada, pesca ou pernoite, em locais de matas. Quando encontrar o bicho barbeiro na sua casa, não esmagar, apertar, não pisar ou danificar. Proteger a mão com luvas ou sacos plásticos. E os insetos, quando eles forem encontrados, tem que colocar num recipiente com tampa, evitar a fuga, preferencialmente coletá-los vivos, tá? E assim, se vocês encontrarem mais de um, por exemplo, um na sala e um na cozinha, é importante que vocês peguem 2 recipientes, identifiquem o local que foi encontrado. Por exemplo, esse eu encontrei na sala, eu vou identificar que eu encontrei na sala, o outro na cozinha, no quarto. Então, assim, dependendo do número de barbeiros que você encontrar na sua casa, você tem que pôr eles separadamente em cada potinho, identificado. E levar o posto mais próximo para o visitante. Cuidados de enfermagem. Monitorar sinais vitais, orientar o paciente contra o tratamento, verificar a pressão sanguínea. Orientar o paciente quanto ele não pode ser doador de sangue, verificar se ele está com
fazer a verificação da circunferência abdominal diariamente, para ver se ele está retendo líquidos, observar se ele está com oligúria e ver, orientar ele em relação ao alimento, né? A dieta alimentar dele. Não, que eu falo da doença de Chagas. O bicho barbeiro, isso existe há muitos anos atrás desde meus avós. E na família a gente tem gente que foi mordido pelo bicho barbeiro. Picado. Picado e tal. E estou sobrevivendo, tomando o remédio correto. E ela é uma doença muito perigosa, mas se cuidar não tem problema nenhum. É uma doença como a outra, como a... Se você tiver mordido de pernil ronger, não tem nada. Mas tem que saber, tem que sempre estar indo no médico, fazendo os exames normal. Mas tem meu cunhado principalmente, que ela foi picada tem com mais de 40 anos. Está viva lá, saudável, não tem nada. É isso que eu sei. Até que a mãe da minha cunhada morreu dessa doença. Só que descobriu depois de muitos anos, pelo exame que ela foi fazer um exame de vista, né? E mostrou. Daí que ela descobriu que estava com essa doença, mas ela já sentia alguma coisa no coração, mas não sabia os procedimentos. Aí através disso daí que ela descobriu A doença. Aí foi tratando, mas até que o coração foi inchando, não teve mais cheio. Lá atrás, né? Minha mãe morou assim numa casinha, uma casa, antigamente era só essas casas de madeira com uns buracos na parede. Nas frestas. Aí nessa época ela tinha meu irmão e a minha irmã só, pequenininhos. Aí estavam dormindo, e naquele tempo era lamparina, né? E daí meu irmão chorou, era pequenininho, chorou, e ela acendeu a lamparina pra ver ele. Aí quando ela viu, a parede estava infectada desse Do barbeiro? Estava cheio. Aí ela não dormiu mais, ela ficou ali cuidando, com aquele medo deles virem as crianças. Amanheceu o dia, ela ferveu lá uns caldeirãozão lá de água e tacou em tudo lá. Foi só bicho que caía morto. Todos nós de casa foi picado por esse bicho, porque tinha muito. E eu descobri que eu tinha, estava com 19 anos, quando eu fui trabalhar na Nestlé em São Paulo, e fez um exame, e eles pediam esse exame, esse Machado Guerreiro, e aí foi feito, e deu, mas só que era positivo não reagente. Daí eu não pude trabalhar nessa empresa por causa disso. Aí fui trabalhar em outros, né, que não pedi esse exame, mas eu nunca senti dor nenhuma, nunca tive nada. Sintomas nenhum. Sintoma nenhum. Então, nunca tomei remédio para isso, mas eu sei que o médico aí me chamou, conversou bastante, explicou o que era a doença e falou que ele ataca as fibras do coração e uma vez que ele cortou as fibras do coração, ele não regenera mais, não volta. Então, o coração vai perdendo força e com o tempo o coração começa a inchar e a pessoa morre disso aí, porque não existe cura. Cura total não existe ainda. Porque até esses dias eu vi uma reportagem falando que ainda não existe a cura para doença de Chagas. E como que era a condição assim da casa que vocês dormiam? Pau-a-pique, né? Madeira era mista, um pouco madeira, um pouco pau-a-pique, que era de reboque. Daí eles escondiam também dentro do reboque. E no colchão de palha, que a gente naquela época, a gente era tudo criança, dormia em colchão de palha. Até a mãe, de vez em quando, queimava o colchão, para queimar com os bichos tudo dentro, né? Aí fazia tudo de novo. Era aquela trabalheira. Mas a gente sentia que era picado, porque no outro dia a gente sentia a coceira. Aí esse corpo todo coçando e era eles. A minha prima, né, a Nadir, que ela tem, o dela também deu reagente, dela é reagente, e ela toma remédio, mas ela passa muito mal. Ela foi internada uma época. Ixi, passou muito mal e não tem remédio. Toma os remédios lá, mas não é específico, né? Porque não tem. Sim. Ela toma, só para controlar, mas o coração dela é inchado. De vez em quando ela cai lá no sítio. Nossa, é uma judiação. Ela tem desmaio quando ataca muito.
ela chega a desmaiar, porque diz que ela sente muita dor, dá muito mal-estar. E os remédios que toma é muito forte. Era 1h. Aí eu acendi a luz da cozinha e dei de cara com ele, né? Achei que era uma ratazana, mas não era. Era um gambá, que eu ainda fui pesquisar, né? Pra saber o que era, o que ele fazia. Mas daí, na pesquisa que eu tive com ele, né, ele transmite nas fezes a doença, né? E no xixi também, se ele morder tiver alguma mordida também. Contato. Né? Se ele for infectado, ele pode ser também um transmissor da doença. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha o cajado de Noé. Essa eu gravei. Ai, gente, eu tô zoando. Vai, vamos. Ai, meu Deus! Coral. Toma. Vamos, amor. Mas tá mais de comer a unha, vai ser daquele jeito mesmo. Esse OMS, no Brasil. É da saúde, mas fala OMS. Quando você chegar... Agora espera que eu tô cortando. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento. Possíveis complicações. A doença de Incubação. Transmissão vetorial é de 4 a 15 dias e a transmissão de transplante. Não. Volta. Tampar as frestas, porque a pessoa que mora na casa de madeira tem que fazer o quê? Ela tem que enfiar alguma coisa nas frestas, tampar de alguma Gabi, forma. cumprimenta também. Eu tô encenando. Cadê pintou? Nossa, quase levou um soco. Maria da Penha. Dos bastidores de Chagas, cadê o TNT? Eu tenho que falar? Aí agacha. Oh, bichinho de Chagas ali. Ai, meu Deus. Ai, Deus do céu. Tem alguma bomba de veneno aí? Aí a Gabriela chega. Estou equipada. Oh. Não falei que ela tem pai onde. Parece um piolho, né? É um percevejo. Causas e fatores, patologia e tudo mais. Eu errei, falei patologia, fisiopatologia. Vocês conhecem eu ia falar malária. Então, fica ligado, fica estranho. Acompanha o vídeo. Tá gravando? Então, um fator muito importante dessa doença é... Eu tô vendo você cair, calma. De 45 graus. Para responder tudo. Que bom. Que eu vou perguntar. Vó, senta retinho pra ficar bonitinho. Tem isso também? Você não Vem pode, na minha casa, fica à vontade. Nossa, que grosseria. Eu não vou falar nada. Eu ia pagar até um cachê. Ixi, Maria, então vamos caprichar. O que nós vamos falar? Deixa ela perguntar. Para! Ó, quem que vai perguntar que eu não... o bicho
sou cristão e levo por buraco furado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you